tá? Então vamos lá. Então, número 1, tá? Anotem aí. Consciência da energia. Então, a prosperidade, ela é uma energia interna e eu vou provar isso para você hoje. Né? Você conhece a energia estática, né? Que muitas vezes a gente coloca a mão no metal e leva um choquezinho, né? Então isso significa energia. Nós somos energia. E a prosperidade é uma energia. Muitas vezes você está cansado, você está desanimado, ou está com sono, você está arrebentado, né? Tá sem energia, né? Um celular, quando você dá um apagão nele, você coloca na tomada, ele começa a carregar de novo. É uma energia. Então, as coisas são feitas de energia. Né? Isso quem diz são os cientistas, né? E os estudiosos que realmente nós todos somos energia. E a prosperidade ela é uma energia também. E aqui é que está a grande sacada de toda essa aula aqui, tá? Então, nós vamos começar com essa consciência da energia. Você precisa entender isso aqui para isso fazer parte da sua vida. E a prosperidade ela é uma energia interna. E por que alguns prosperam e outros não prosperam? Porque eles descobriram essa energia interna e conseguem fazer essa manutenção. O Neymar, ele descobriu essa energia interna e faz essa manutenção. Você pode ver pelo que ele fala, né? Então ele está sempre envolvido com os sonhos dele, as vontades dele. Então você vê quem tem esperto essa prosperidade na vida, né? Não espere pelos outros. Então, geralmente a gente quer terceirizar aquilo que é pra gente fazer. Então, se a prosperidade é uma energia interna, ela vai brilhar dentro de você, ela vai acontecer de dentro de você para transbordar para as outras áreas. As outras áreas são só ferramentas, porque o que é mais importante é você. Você é o mais importante de tudo. Então, muitas vezes você acha que precisa do quê? Ah, eu preciso ser um intelectual, eu preciso ter faculdade, eu preciso ter mestrado, pós-doutorado. Onde eu trabalhava, o meu chefe me falava toda semana que era para mim fazer faculdade. Cara, eu tinha que tirar do meu bolso. E aí ele foi me pressionando, me pressionando, me pressionando. Aí chegou um tempo que era todo dia para mim fazer faculdade. E o mundo, é isso que eu quero que você entenda. Cara, o mundo, ele vai sempre estar exigindo de você. Você nunca vai estar bom para o mundo. Você tem que estar bom dentro de você. Isso é energia interna. Você estar bem dentro de você. Vocês têm que estar bem consigo mesmo. E o intelectual, as pessoas vão estar sempre exigindo. Aonde é que você for, eles vão te pedir faculdade, vão te pedir doutorado, mestrado. Eles não vão te parar mais de te pedir coisa. Você nunca vai ser bom o suficiente para o mundo. E se você tiver faculdade, mestrado, doutorado, você pode ir em um lugar que o pessoal vai achar pouco, que isso é muito pouco, e vão te exigir outra coisa. Então você nunca vai ser o bom o suficiente para eles. Isso que você tem que entender. Mas você tem que ser o bom para você mesmo. Isso é prosperidade. Tudo isso que vocês responderam sobre prosperidade, tudo isso é prosperidade. Você saber aquilo que é prosperidade para você, atingir, alcançar e ter sucesso nisso. E esse sucesso significa prosperidade. Depois disso, você vai entrar. Aí, o intelectual, você quer que a faculdade te dê alguma coisa. Agora eu vou fazer a faculdade porque a faculdade é que vai me dar alguma coisa. Negativo, você só vai se frustrar. E aqui a gente tem vários exemplos de pessoas que estão frustradas porque acham que vão fazer faculdade. E eu tenho muitos alunos que começaram a fazer faculdade, fizeram doutorado e ficaram desempregados. Então, veio uma depressão muito grande em muitas pessoas, em muitos alunos. Por quê? Porque eles acreditavam que a faculdade era o quê? Era a cereja do bolo, era o que eles precisavam fazer. E não é, é dentro de você. Se você não estiver bem, não adianta fazer. Você precisa primeiro se consertar, que é o que você vai aprender hoje aqui. Tá? Então, o intelectual é isso aí. Esperar que a faculdade, esperar que o ensino, esperar que o estudo faça algo por você. Não vai, cara, não vai fazer. O profissional, esperar que a empresa faça algo por você, eles não vão fazer. Mas aqui você vai aprender a como, lá onde é que você trabalha, receber promoção. Você vai aprender a como despertar essa energia, essa prosperidade em você e você sair desse trabalho para abrir um negócio próprio e prosperar, assim como aconteceu comigo. Eu era oprimido todo dia no trabalho, todo dia no trabalho. O que aconteceu? Depois que eu passei por esse processo, as coisas, o que eu levava 30 dias para receber no trabalho, recebi em 2 horas. Financeiro, você acredita que é o banco, que os outros têm que te dar dinheiro? Cara, ninguém vai te dar nada, ninguém vai te dar nada. Mas você despertando, as coisas começam a chegar até você, porque você liga um radar de oportunidades e você aprende a fazer melhor aquilo que você é para fazer melhor. Na parte espiritual, você espera de algum lugar que lá você receba o que é de melhor para sua vida. Cara, não é assim. Se você não tiver bem, se você não tiver fé consigo mesmo, se você não acreditar, não adianta esperar
pela igreja, pelo padre, pelo pastor, ou seja por quem for, não adianta, não vai vir. A resposta está dentro de você. Do meio social, a mesma coisa. Esperar das pessoas que te achem, cara, não adianta, as pessoas estão sempre julgando. Então começa por nós a não julgar. A saúde física e mental, isso é responsabilidade sua, isso vem de dentro. Não é simplesmente você pegar e fazer uma academia ou participar de algo que você vai esperar por esse lugar te trazer o melhor. Não, você tem que estar disposto. Sem fé, sem crer, sem ativar essa prosperidade interna, nada vai acontecer. Nem milagres acontecia no passado, né? Tem versículos que falam, né, que isso, se você procurar na Bíblia, fala, Jesus disse o que lá? Que em um lugar lá ele não pôde fazer muitos milagres porque o povo não tinha fé. Então por quê? Porque o povo não tinha fé. Então isso é o espiritual. Então esperar o quê? O povo não tem fé, ou as pessoas, ou eu não tenho. Então você vai aprender isso aqui, certo? Muito bem. Então agora eu preciso que você entenda que a prosperidade é uma energia primária, certo? Energia primária. Então antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, isso você não precisa de nada disso que está fora aqui da prosperidade, em volta da prosperidade, das 6 áreas fundamentais da vida. Você precisa ativar essa energia interna, tá? Que é uma energia primária, aonde você vai derramar sobre as outras áreas da vida e elas trabalharão como uma ferramenta para te auxiliar. Aí sim você vai virar uma potência, certo? Então, essa energia primária, ela deve ser alimentada diariamente, é uma responsabilidade nossa. E ela nasce pela decisão do bem em nosso eu interior. E ela cresce ao atingir um nível de maturidade. É muito importante isso, vai anotando, tá? Neste nascimento aqui, quando nasce ela gera um processo natural de cura sobre as áreas da vida. Isso é um processo natural, quero que você entenda isso. É um processo natural e não é forçado. Quando é forçado, você está fazendo a força do braço e não vai funcionar. Ele não é forçado, ele nasce em você, tá? Não é forçado, mas é você que dá o start. Então é você que não é você que cura, tá? Mas é isso que dá o start. É você que dá o start para isso começar a acontecer na sua vida, certo? Então é você que alimenta isso aí. O que que acontece? Tá vendo essas imagenzinhas aqui? Você vai se surpreender com isso aqui. Talvez você já viu isso na internet. O senhor Masaru Emoto é um japonês, fotógrafo e escritor. E o que que ele fez? Ele fez um teste. Ele sobre gotas d'água, ele falou palavras diferentes e colocou para congelar, tá? Então se você vê isso, esse estudo está na internet também, você pode pesquisar, tem sites aí falando muito sobre essa parte da energia. Ele falou sobre algumas gotas: amor, obrigado, apoio, ódio, palavras de insulto e maldição. E ele achou interessante que sempre quando ele falava aquela mesma palavra, com aquela energia, acontecia algo diferente sobre aquelas gotas quando eram congeladas. E olha só o que foi o efeito. Então essas fotos ele começou a divulgar na internet. E aqui chamou muita atenção que o que? Essas imagens aqui, a gente transforma a nossa realidade conforme a gente quer. Então, se eu quero que essa gota aqui tenha a imagem assim, então eu vou sempre falar amor. Então, assim, obrigado, assim, apoio. Viu como a gente tem? Então, isso a gente está falando sobre algo microscópico. Então, é uma resolução grande para poder ver uma imagem assim. Esse é um interessante, tá? Por quê? Porque nós, e isso é preocupante também, porque o nosso corpo humano, ele é 70% água. Agora, imagina quando as pessoas recebem muita ofensa, o que acontece no corpo dela? Existe uma reação para isso. Ou quando ela recebe muita palavra de amor, o que que acontece? Então, nós somos água. Nós temos 70% de água no nosso organismo. Então, se isso aconteceu ali, acontece conosco também. Então, o que acontece? Quando a gente recebe palavras de amor ou de outros sentimentos, isso vem para dentro de nós. Isso acontece. Da mesma maneira, foi feito o quê? Experiências com arroz. Talvez você já viu isso na internet. Então, pegaram o quê? 3 potes aqui, colocaram o, todos com o mesmo arroz da mesma panela. E dividiram em 3 potes e escreveram amor, aqui nada, e aqui ódio. E aqui eles declararam palavras de amor. Aqui não declararam nada, e aqui declararam palavras de ódio. E o surpreendente é que com o arroz que foi colocado amor, foi uma fermentação natural que aconteceu com ele. O que colocou nada, ele mofou, e o que foi colocado ódio apodreceu. Então, se nós conseguimos fazer isso
com as coisas, então nós conseguimos fazer isso com pessoas também. E da mesma maneira nós sofremos isso também. Então isso é importante que a gente está conversando para você entender o que acontece no mundo que a gente não vê, um mundo microscópico ou um mundo que a gente dá atenção. Então aqui é um exemplo de um colega meu. Eu trabalhei com um colega meu e quando a gente estava trabalhando na tecnologia, todos os computadores que ele montava, ele queimava a memória, queimava a placa-mãe. Então ele saía queimando. Então ele tinha depois ele foi descobrir que ele tinha um problema de composição química no suor dele, que aonde ele tocava oxidava, né? Então nós somos o que? Química, né? Nossa composição é química. Então, da mesma maneira, a estática, né? Muitas vezes quem trabalha com eletrônica sabe, quando pega um equipamento e está com a estática, onde é que a gente coloca a mão no metal e dá aquele choquezinho, aquilo ali é estática. Quando você coloca no componente eletrônico, ele queima na maioria das vezes, né? Então, porque nós temos essa energia. Então, assim como a gente tem a energia boa, nós temos energia ruim, sentimentos bons e sentimentos ruins. Certo, pessoal? Então, isso que eu quero que você entenda aqui, tá? Nesse número 1, a consciência da energia. Quando você está bem, as coisas estão bem. Quando está mal, está mal. Quer um outro exemplo? Por exemplo, quando você vai fazer um trabalho, sei lá no seu emprego ou no seu negócio, quando você está trabalhando, você tem aquele desânimo ou está triste e você vai executar um trabalho. O trabalho não é o mesmo. Não é o mesmo. Agora, quando você está bem, está alegre, está para frente, o que acontece? O trabalho ele rende, o trabalho é animado, você é mais criativo e eu vou mostrar aqui o porquê que isso acontece. A gente desperta dentro de nós quando a gente ativa essa prosperidade interna. Agora, quando você está bem, você consegue estudar melhor, você consegue fazer um curso melhor, você consegue ser um profissional melhor, ter um financeiro melhor, se conectar espiritualmente melhor, você consegue ter uma vida relacionamento social melhor, saúde física e mental, até o exercício muda, tudo muda na sua vida quando você desperta essa energia e se mantém nessa vibe. Nós vamos aprender como criar uma atmosfera de energia boa na sua vida. Certo? Então aqui é uma pesquisa da Veja que mostra que 86% dos brasileiros têm algum transtorno mental, né? Muitos alunos aí meu, o pessoal já viu falando bastante sobre isso, que é a saúde mental e a pressão no ambiente de trabalho com a situação afetivas da vida pessoal. Então, o trabalho, a vida pessoal nos afeta muito e são 86% dos brasileiros, não é pouca coisa. Né? Aqui tem outro estudo que fala sobre o burnout, que 54% dos trabalhadores dizem estar esgotados. Sabe quando você está sem energia, ou você já acorda sem energia, sem vontade, você não tem ânimo, você está desanimado? Porque isso não é fora, isso é dentro, é lá dentro, é nos teus sentimentos, é lá no teu subconsciente que tem coisas para ser resolvida. E depois que você resolve, você vai aprender a resolver isso aqui hoje. Quando você resolve, você vai ver que a tua energia é diferente. Se você fazer esse passo a passo aqui, ficando comigo até o final, você vai ver que amanhã você já vai acordar melhor. A tua vida vai ser transformada. E você vai ver que se você seguir a semana toda fazendo esse processo aqui, você vai ver as oportunidades que já começam a acontecer na sua vida. Por quê? Porque mudou dentro de você. É isso que precisa mudar. Aí, então, muito bem. Então, aqui, ó, somos energia. Eu quero que você entenda que tem muitos estudos, muitas reportagens falando sobre isso, que nós somos energia mesmo. Então, aqui saiu aqui no R7 e olha essa matéria, né? Sim, mães conseguem levantar carro para proteger o filho. E isso já aconteceu ao menos uma vez. Então, o que aconteceu aqui nesse caso, tá? Essa matéria aqui tá é uma foto que saiu lá no jornal dos Estados Unidos. Ó, a história é registrada em 64 prova que feito é possível. Olha só, peso da parte da frente do veículo supera recorde mundial do atual de halterofilismo. O que aconteceu? Essa supermãe, ela levantou um carro para salvar a vida do filho, de 11 anos nos Estados Unidos. Ele estava lá embaixo do carro, quando a ferramenta de segurar o carro desmontou e acertou o menino. E ele ficou preso do carro. Aí, olha só, ele lá embaixo, a mãe olhando aquilo com aflição, o que ela fez? Ela chamou, ele não respondia, foi aí que ela colocou as mãos por baixo do carro, o carro dessa foto aí, eu acho que não tá cortando, né? Eu acho que tá aparecendo certinho. Ela colocou as mãos por baixo do carro e levantou o carro. E aí ela continuou chamando o menino e ele não viu, não escutava porque ele estava desacordado. E aí os vizinhos da rua viram, correram para ajudar. E ali ela ficou conhecida como a Supermãe. Então, olha só, o carro que a gente está falando é esse Chevrolet Impala modelo 64, que pesa 1.500 kg.
Tá? Se ela levantou o carro, pode ter levantado ali uns 700 quilos. Tá? E o campeão de halterofilismo é de 500 quilos, meio tonelada. Então ela superou isso. Então se você vê, não é só nos Estados Unidos, se você procurar, tem muitos vídeos até de câmeras nas ruas mostrando mães salvando a vida de filhos, porque desperta aquela energia, ela age. Então é algo que, cientificamente você falando, isso ativa circuitos no cérebro, aonde enrijece os músculos, que faz você ter uma potência maior e fazer essas, como a gente pode dizer, né, super maravilhas. Então isso está dentro de nós, só não está ativo, porque nem sempre precisa ser usado. Então isso acontece. Então é a grande pergunta, como aumentar a sua energia? Então nós entendemos que nós temos uma energia interna, né, algo que acontece, né, a gente sabe até de muitos milagres que acontecem com as pessoas, de vários aspectos, né, eu mesmo já presenciei muita coisa. A grande sacada é a gente ativar isso dentro de nós, né? Então existe uma energia interna, algo a mais, uma força fora da nossa compreensão, que nos ajuda a atender o quê? As nossas necessidades.